Isaías foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, cuja história é marcada por visões extraordinárias e mensagens poderosas. Ele viveu durante os séculos 8 e 7 a.C. e seu ministério ocorreu em um período de grandes desafios e mudanças para o povo de Judá. A convocação de Isaías para ser profeta é uma das mais memoráveis. Em uma visão, ele viu o Senhor em um trono alto e exaltado, e serafins, proclamando a santidade de Deus. Diante dessa majestade, Isaías reconheceu sua própria pecaminosidade e se sentiu indigno. No entanto, um serafim tocou seus lábios com uma brasa viva, purificando-o e preparando-o para sua missão. Isaías respondeu ao chamado divino com as palavras: "Eis-me aqui, envia-me", ou Isaías capítulo 6, versículo 8. Seu ministério foi marcado por profecias que alertavam sobre a destruição devido à infidelidade do povo, mas também traziam esperança de restauração e salvação. O livro de Isaías é notável por suas profecias messiânicas, antecipando a vinda de Jesus Cristo e oferecendo uma visão de redenção não apenas para Israel, mas para todas as nações. Suas palavras continuam a inspirar fé e esperança até hoje. A história de Isaías nos ensina sobre a importância da resposta ao chamado de Deus, a coragem de confrontar a injustiça e a idolatria, e a promessa de salvação que transcende o tempo e as circunstâncias. As profecias messiânicas de Isaías são algumas das mais detalhadas e impressionantes do Antigo Testamento, apontando para a vinda de um Messias que traria salvação e redenção. Aqui estão algumas das mais notáveis. Do nascimento virginal do Messias, Isaías profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele seria chamado Emanuel, que significa o Deus conosco, ou Isaías capítulo 7. Versículo 14, um governo justo e eterno. O profeta falou de um filho que nasceria, sobre cujos ombros o governo estaria, e ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. De Isaías capítulo 9, versículo 6 a 7, o servo sofredor. Isaías descreveu alguém que seria ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, trazendo cura através de suas feridas. De Isaías capítulo 53, versículo 5. A restauração de Israel e a vinda do reino de Deus. O livro de Isaías fala sobre um tempo de grande alegria e restauração para Israel, com a promessa de um novo céu e uma nova terra. De Isaías capítulo 60 versículo 66, essas profecias são vistas pelos cristãos como tendo sido cumpridas na pessoa de Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem, ensinou com autoridade, sofreu e morreu pelos pecados da humanidade, e ressuscitou, prometendo um futuro de esperança e restauração. As profecias messiânicas de Isaías tiveram uma influência significativa tanto na crença judaica quanto na cristã, moldando suas expectativas e compreensões sobre o Messias e a redenção. No judaísmo, as profecias messiânicas são fundamentais para a fé, pois estão claramente apresentadas na Torá. A tradição judaica contém uma esperança messiânica, que é a redenção final da humanidade, levando o mundo a uma era de paz e justiça universais. No período do Segundo Templo, havia uma variedade de expectativas messiânicas, algumas focadas em uma era messiânica em vez de uma figura específica, enquanto outras esperavam um Messias sacerdotal, profeta ou rei. Para o cristianismo, as profecias de Isaías são vistas como prenúncios da vinda de Jesus Cristo, que cumpriu essas profecias através de seu nascimento virginal, ensinamentos, morte e ressurreição. Os cristãos acreditam que Jesus é o Messias prometido que trouxe salvação e redenção para toda a humanidade. Essas profecias também desempenharam um papel nas relações entre judeus e cristãos ao longo da história, com diferentes interpretações e compreensões das Escrituras e do papel do Messias. Enquanto os judeus ainda aguardam a vinda do Messias, os cristãos acreditam que ele já veio na pessoa de Jesus. Essa diferença fundamental na crença messiânica é um dos aspectos distintivos entre as duas religiões. Isaías é uma figura central no Antigo Testamento, não apenas como um profeta, mas também como um conselheiro político e líder espiritual. Ele viveu em um período crítico da história de Israel, testemunhando a ascensão do Império Assírio e a queda do Reino do Norte de Israel, além da ameaça de invasão ao Reino do Sul e Judá. No contexto mais amplo do Antigo Testamento, Isaías desempenha um papel profético crucial.
Ele foi chamado por Deus para transmitir mensagens divinas, advertir o povo sobre as consequências de seus pecados e anunciar a vinda do Messias, o Salvador prometido por Deus. Suas profecias sobre o Messias foram cumpridas em Jesus Cristo, segundo a crença cristã, e ele veio ao mundo para redimir a humanidade e estabelecer o reino de Deus. Além disso, Isaías influenciou significativamente o pensamento religioso e ético de sua época. Seu livro é composto por uma coleção de profecias, mensagens de advertência, promessas de restauração e visões do futuro, todas transmitidas com uma linguagem poética e eloquente que ressoa até hoje. Portanto, o papel de Isaías é multifacetado, ele é um mensageiro de Deus, um líder que aconselhou reis, e um profeta cujas palavras moldaram a fé e a esperança de gerações, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. O livro de Isaías tem um impacto duradouro e significativo na literatura religiosa, especialmente no cristianismo e no judaísmo. Suas profecias messiânicas e sua poesia eloquente têm inspirado gerações de fiéis, teólogos e artistas. Aqui estão alguns aspectos do seu impacto, de influência teológica. As profecias de Isaías sobre o Messias e a redenção influenciaram profundamente a teologia cristã. Especialmente as doutrinas da encarnação, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Interpretação escriturística, e no Novo Testamento, os autores frequentemente citam Isaías para explicar e validar a missão e a identidade de Jesus como Messias. Inspiração artística, o livro de Isaías inspirou inúmeras obras de arte, música e literatura, refletindo sua rica imagética e profundidade. Espiritual impacto cultural, as palavras de Isaías transcendem o contexto religioso e têm sido usadas em discussões sobre justiça social, ética e direitos humanos. Diálogo interreligioso, Isaías também serve como um ponto de conexão entre o judaísmo e o cristianismo, promovendo o diálogo e a compreensão mútua entre as duas tradições. Relevância contemporânea, as mensagens de esperança, justiça e redenção encontradas em Isaías continuam a ressoar com pessoas de todas as culturas e épocas, oferecendo consolo e inspiração em tempos de adversidade. Em resumo, o livro de Isaías é uma fonte perene de sabedoria e inspiração, moldando não apenas a literatura religiosa, mas também a cultura e a espiritualidade ao longo dos séculos. Os últimos dias do profeta Isaías são envoltos em mistério e lendas. A Bíblia não relata como ele morreu, mas há uma tradição antiga, mencionada em textos apócrifos e na literatura rabínica, que diz que Isaías encontrou um fim trágico. Segundo essas fontes, Isaías teria sido perseguido pelo rei Manassés, um dos reis mais ímpios de Judá. Manassés, que rejeitou as mensagens de Isaías e se voltou para a idolatria, é dito ter ordenado que Isaías fosse executado de maneira horrível, serrando-o ao meio dentro de um tronco de árvore. Embora essa narrativa não seja considerada historicamente confiável e não faça parte do cânone bíblico, ela reflete o impacto profundo que Isaías teve em seu tempo. A história de sua morte, mesmo que apócrifa, ressalta a coragem com que enfrentou a perseguição e manteve-se fiel à sua missão profética, inspirando gerações posteriores a permanecerem firmes em suas crenças, mesmo diante da adversidade. A narrativa da morte de Isaías, portanto, é emocionante e transformadora, destacando a força do espírito humano e a capacidade de sacrifício em nome de uma causa maior. É uma história que convida à reflexão sobre a fé, a perseverança e o poder da verdade diante da opressão. Olá, amigo e amiga. É um imenso prazer encontrar vocês aqui novamente. Eu sou Luiz Carlos Avelar, e hoje, gostaria de estender um convite especial para que se inscrevam em nosso canal Planeta Desconhecido, deixem seu joinha, seu comentário e compartilhem com seus amigos. A presença e o apoio de vocês são fundamentais para nós. Hoje, trazemos uma história que transcende o tempo, a história de Isaías. Um profeta que viveu quase 800 anos antes do nascimento de Jesus, e cujos escritos ainda hoje nos guiam e inspiram. Isaías nos chama a uma jornada de transformação e reflexão, a nos arrependermos de nossos pecados e a buscarmos um caminho mais próximo a Deus. Nosso objetivo com estes vídeos é mais do que informar, é tocar corações e levar pessoas a Cristo. Mas para isso, precisamos da sua ajuda. Compartilhando nossos vídeos, você contribui para que a mensagem de salvação alcance mais pessoas.
Use nossos vídeos para compartilhar o Evangelho com amigos e parentes. Juntos, podemos fazer a diferença. Jesus certamente se alegrará com cada ato de amor e partilha. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até nosso próximo vídeo. Obrigado e fiquem com Deus.